O que vocês estão falando? Eu estou vendo um pouquinho, mas enfim, o que vocês estão falando aí de bom? Estamos falando da camuflagem. E eu iria perguntar agora para a doutora Adriana como foi, então, tirar a máscara. Tem uma pergunta da Simonezinha sobre expor o próprio diagnóstico no trabalho, por exemplo. Então, se ela deve ou não. E eu vou deixar Eu vou que a dizer que, doutora assim, Adriana responda. eu sempre falo muito, assim, né, com os pacientes, mesmo quando são crianças, que o diagnóstico ele é do paciente. Nem todo mundo vai se sentir confortável abrindo e precisa entender muito o que você espera com essa abertura do diagnóstico, porque nem sempre vai ser aquilo que você está imaginando, né? Então, existe muito essa questão de você ter certeza do que as pessoas vão entender com isso. Eu lembro que a primeira pessoa que soube do meu diagnóstico foi o digníssimo Dr. Tiago, né? Que eu recebi o laudo e mandei para ele. Eu falei, olha bem isso agora, né? Então, a gente fica sem saber. Eu, em momento algum, fiz assim uma declaração aberta, né, nos lugares que eu trabalho, mas se me perguntam, eu também não nego. Eu digo, olha, sim, eu tive um diagnóstico, eu já tinha o diagnóstico de TDAH, né? Então, eu tive o diagnóstico de TEA, eu estou em avaliação para altas habilidades e superdotação, e, enfim, são passos. No meu âmbito de trabalho, eu já tenho muito tempo que eu trabalho nos mesmos lugares, então, assim, as pessoas, umas, né, ficaram quietas, outras, né, tipo, explica muita coisa, né, o que provavelmente já tinha alguma coisa que não se encaixava, mas ninguém questionou em termos de, tipo, né, assim, pejorativamente, ou não trouxe nenhum impacto negativo. Mas eu entendo que em algumas situações, dependendo do que a pessoa faz, talvez seja mais difícil ela ter essa abertura tão imediatamente, né? Eu trabalho com autismo, então, hoje, por exemplo, hoje em dia, a maior parte das famílias que eu atendo são famílias que têm alguém autista, então existe uma reciprocidade, existe essa empatia, mas pode ser que algumas pessoas não vejam dessa maneira. Mas, para mim, foi muito bom, né? Preencheu lacunas, respondeu perguntas, me ajudou a entender, a me entender como pessoa, a conseguir ajustar algumas coisas, e eu acho que para todo mundo que identifica alguma coisa, é válido. No entanto, assim, né, a gente vive num país em que inclusão não funciona da maneira que as pessoas imaginam, então, vou conseguir fazer adaptação, né? Eu tenho algumas dificuldades que talvez precisasse de uma ou outra adaptação. No entanto, nem sempre vai ser possível, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o meu psiquiatra pediu na época foi para não trocar de lugar de trabalho, porque existem coisas pequenas que as pessoas não identificam, mas que para a gente às vezes são pesadas. Eu sou extremamente metódica na hora de examinar o paciente, na hora de trabalhar, então a marca tem que estar virada para o lado certo, as coisas têm que estar guardadas no lugar certo, eu não consigo ficar trocando de consultório, tem umas coisas assim meio fora da casinha, né? Então, eu pedi que não fosse trocada, por exemplo, de posto toda hora, né? Porque como eu sou funcionária pública, às vezes está num lugar. Foi desconsiderado, né? O meu laudo foi desconsiderado. O meu pedido disseram que não podem atender nesse momento. Então, a gente precisa entender que, assim, não é para usar isso como um escudo, né? Você ter um diagnóstico, ele te traz conhecimento, mas a gente ainda não vive num lugar que você tenha plena inclusão, né? Algumas coisas exigem, como exigem das crianças, muita briga, às vezes para conseguir terapia, qualquer coisa. Mas ter o diagnóstico, para mim, foi fundamental, né? Fundamental. É o que eu noto também, mas sobre expor, eu concordo com você, depende. Então, depende do ambiente, depende da pessoa também, né? Como Depende ela da prefere lidar com isso. necessidade. Só, Exato. depende da necessidade. O da criança, e aí imaginando que seja criança nível 2, nível 3, esse tem que estar exposto. Esse tem que estar exposto porque a gente tem que quebrar esse preconceito, esse tem que estar exposto porque a gente precisa que ele receba de fato uma adaptação verdadeira, esse tem que estar exposto por tantos e tantos fatores de aceitação da própria família que às vezes nega quando não fala do diagnóstico. Ele não está preservando a criança, ele está preservando a si mesmo. Não tem nada a ver com a criança. Então, agora no paciente adulto, realmente a resposta é depende. Vai te fazer bem? Faz sentido? E aí a gente tem que ter uma sensibilidade, um cuidado. Por quê? Porque nós trabalhamos com esferas distintas de autistas. Eu tenho um autista nível 1 de suporte funcionando no mercado de trabalho, tendo aí esse tal de altas habilidades e superdotação. Nos meus transtornos não veio esse troço, não. Eu fico com raiva de quem tem. Também. Mas
Exato. Então, mas é isso, é um autista de nível 1 de alto funcionamento que tem altas habilidades. Como é que eu comparo este autista? Então, quando a gente começa a falar que eu sou autista, não é o meu caso, tá, gente? Eu não sou autista. Mas quando eu começo a falar que eu sou autista, a comparação é muito ruim. Ah, então isso é o autismo? Então, eu até sugiro para aquelas pessoas que têm alta habilidade, olha, fala aqui bonitinho, mas não precisa agora ficar batendo boca, discutindo, porque é o meu direito pegar fila. Calma lá, não, você não precisa pegar fila preferencial. Direito é diferente de necessidade. Isso é o Exato. que eu sempre falo. Ah, o que eu tenho direito? Você tem direito a muita coisa. Você tem a necessidade de usar tudo isso? Porque são coisas diferentes, É né? que Mas, direito é diferente de justiça, de justo. Justo é uma coisa, direito é outra. Então eu também concordo com vocês. Eu acho que para os autistas níveis 1 de suporte, porque são esses que estão mascarados e camuflados. Para esse autista nível 1, para essa mulher, eu acho que descobrir o diagnóstico é se encontrar e tirar um peso gigante das costas e entender os porquês dos porquês. Ah, agora faz sentido, cara. Olha, eu tinha isso aqui, e aí tem uma sobrecarga, tem uma busca para você realmente se enquadrar, e não que agora você fica desleixado e fala, bom, agora eu faço do meu jeito. Não, não é isso. Mas diminui a cobrança de você mesmo ficar ecoando aquela perfeição, de falar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer dessa maneira. Então, é desta forma que eu vejo, né? Então, eu acho que o diagnóstico é muito depende. E tem autista que não é nível 1, tá? Que as pessoas acham que é nível 1, que é adulto, que ele é um nível 2 de suporte, nível 2 de suporte de Exato. localização, tá? Eu acho que esse talvez seja importante fazer uma adaptação melhor, porque esse está em uso de 3, 4 fármacos, esse está tendo muita dificuldade no casamento, mas olha, ele fala, está no mercado de trabalho, é médico, é terapeuta, é psicólogo. Psicólogo é um pouco mais difícil, né? Mas tem que compreender muito do outro, né? Mas não que não possa ser. Eu conheço incríveis, para mim, as grandes referências em algumas áreas, principalmente para cuidar do espectro feminino, estão dentro de alguma atipia. Então vocês percebem também que nada é limitante, né? Mas lógico que existe um esforço e também existe um treino que vai acontecendo durante muitos e muitos anos, né? Meninas, deixa eu sair, Exatamente. tá? Eu estou em aula. É que, como eu não estou dando aula, eu tive a liberdade de sair um pouquinho e trazer um pouquinho de pessoal, das pessoas para vir assistir, mas eu preciso realmente manter o pessoal aqui, cuidando que todo mundo está fazendo as coisas direitinho. Então, estou aqui na aula da certificação, tá bom? Beijo, beijo, Muito beijo. obrigada. Imagina, tchau, tchau, tá? Obrigada pela presença. Ah, e Bom pessoal, curso. fiquem nessa live, mas fiquem mesmo nessa live. Vou falar para vocês, aqui está uma das duas, alguma das maiores, mas uma das duas maiores autoridades em espectro feminino. Todo dia vocês me perguntam, me passa um médico que atende autismo em mulher. Tá aqui, ó. Me passa para você quem é a grande referência em autismo em mulher nessa parte de testes, de avaliação, de compreensão. Tá aqui, não sei exatamente onde vocês estão, né? Mas tá aqui, aqui. Então, tá aqui. Então, como vocês vão perder a oportunidade de ouvir essas pessoas falarem, tá? Isso é ouro. Então, quem está chegando, fique, tire suas dúvidas e aproveite esse conhecimento. Tchau, tchau, gente. Excelente curso, doutor Thiago. Obrigado. Tchau, tchau. mas falando, Lígia, de nível de suporte, né, existe também uma questão que a gente precisa lembrar que o nível 1 de suporte, ele é coisas, mas não quer dizer que essa pessoa não tenha as suas dificuldades, né? Então, assim, existem situações que podem exigir um pouco mais e, de repente, essa pessoa precisa de um suporte um pouco mais intenso naquele momento, mas ela tem uma funcionalidade. E quando a gente fala de expor ou não diagnóstico, existem situações em que requerem que você exponha esse diagnóstico para que você possa ter direito a usufruir, né, de um benefício em algum momento. Né? Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com aeroportos. Sempre tive, eu falo que assim, todo mundo fica feliz de viajar. Eu começo a sofrer uma semana antes pensando, meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, como é que vai ser? E é muita gente, é muito cheiro, é muita luz, é muito barulho, e todo mundo correndo para um lado para o outro, e tem a questão, né, do avião mesmo. E a última viagem que eu fiz, eu falei, bom, eu nunca tinha usado, eu falei, vou usar a A prioridade. caixa. Normalmente eu compro um assento antes, né? Daí eu compro aqueles assentos, porque também não posso sentar no meio, tem né, umas coisinhas assim. Claro. Então, e aí acaba sendo, fico por último, espero todo mundo embarcar para depois eu embarcar. Né? Então, assim, isso sempre. E aí, dessa vez eu falei, cara, eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso entrar, e eu fui entrar. E eu fui usar a fila prioritária,
E, enfim, tinha um senhor, um rapaz, e ele achou que eu estava furando a fila, né? E, não está errado, não tem como ele saber porque eu estava passando pela frente, mas ele me empurrou, né? E aí, assim, foi a gota d'água, porque eu já estava super ansiosa, né? Eu devo ter ficado pálida, porque eu fico pálida, com os lábios roxos e tudo. E o rapaz da empresa veio correndo, né? Assim, que deve ter achado que eu ia passar muito mal, falou: me dá a tua bolsa e fica aqui que eu vou te levar para dentro do avião, né? E eu estava com o cordão, só que o cordão estava para dentro, e na hora eu dei aquela paralisada, falei: o que eu faço? Não explico para ele, não explico, porque mesmo que eu estivesse curando, ele não podia me empurrar, né? E, enfim, nesse momento você precisa expor, você precisa sinalizar, porque você está usufruindo de um direito, que é um direito exatamente porque aquilo para mim é desgastante, exige muito sensorialmente, me traz muito desconforto, mas não está na minha cara. Se eu tenho ou não tenho alguma coisa, não é uma coisa que dá para sinalizar. Daí, bom, nessas horas talvez eu precise falar, mas eu vou precisar falar no todo o trabalho. O fato de eu ser ou não afeta diretamente o meu trabalho? Não afeta. Então, é isso que as pessoas precisam levar em consideração. Óbvio que nós temos aquelas pessoas que têm muito mais dificuldade, por exemplo, de socialização, de estar exposto, e aí, nesse caso, talvez precise, né? Precise de uma adaptação, daí vai precisar falar. Exatamente. E tem uma pergunta aqui justamente sobre a AT, eu acho que é da Rafa. Ela perguntou sobre o papel da AT só um segundinho, na escola. E olha só que interessante, tem estudos mostrando que as meninas, elas tendem a ser excluídas dos grupinhos porque elas não têm traquejo social, elas não conseguem identificar os códigos sociais das outras meninas. Então, elas realmente podem precisar de uma assistência da terapeuta um pouco diferente, né, para sinalizar esses sinais sociais. E quando a pessoa está no aeroporto, por exemplo, são tantos sinais, né, tantos estímulos sensoriais que às vezes a pessoa, né, que está ali sensível ou ansiosa, a pessoa autista, vai perder algumas dessas pistas e não vai detectar, por exemplo, que tem uma pessoa vindo na direção dela, ou que ela deveria ficar mais no cantinho recuado, ou que deveria deixar o cordão mais visível e tudo. E isso vem acontecendo às vezes desde a pré-escola, né? Às vezes ali desde o jardim de infância, as crianças, a menina tem esse tipo de dificuldade. E no caso dos meninos, eles tendem a ser excluídos dos grupinhos porque eles talvez não tenham tanto traquejo físico. Aí são os últimos a serem escolhidos para o futebol, não conseguem entrar, né, nas brincadeiras, não conseguem participar dos jogos, então acabam não socializando, ficando isolados. Então, os estudos mostram que a assistência ela precisa ser um pouco diferente entre meninos e meninas, e talvez seja um problema na infância, por exemplo, a terapia da menina ser feita com adultos neurotípicos, ou a socialização ali, né, os reforços e as interações, as experiências com os garotos atípicos, com os garotos autistas, que é como você falou, né, a maior parte da clínica é de meninos autistas. Então a menina vai seguindo com essas dificuldades, às vezes sensoriais. Tem estudos mostrando também que a dificuldade, a resistência à mudança tende a aumentar. No caso das meninas, às vezes pequenininhas, elas são mais flexíveis, elas conseguem manejar algumas alterações de rotina ou essas experiências, como você falou, né, que são mais estimulantes. Mas à medida que ela vai tendo a sobrecarga, que vai tendo experiências que são aversivas ou difíceis, a tendência é que ela fique mais resistente e evite, né, esquive essas próximas experiências, então fica mais fechada à novidade. Mas que bom, fico feliz que você tenha encontrado os seus recursos e a partir da nomeação, às vezes, né, que a gente tem essa possibilidade e que esteja à vontade também para usar os seus recursos a seu favor no momento que você acha mais adequado. E é isso, né? Saber se conhecer, dar esse leque de possibilidades. Sim, acho que a intenção sempre, né, quando a gente busca, é ter essa facilidade, né? É você ter essa facilidade em termos de adaptação mesmo, né? Quando a gente pensa na menina,
eu vejo muito, assim, né, com as que eu atendo, e quando a gente faz uma retrospectiva mesmo, que a gente observa, existe muito essa questão da socialização, que as pessoas pensam muito assim, né, eu até brinco muito assim, mas como que a autista se fala, como que a autista se olha, é, bom, não é bem por aí, mas, enfim, essa socialização nem sempre é uma socialização fácil, né, ela pode falar, pode ter amigos, mas eu lembro que eu vejo, e é uma coisa que eu lembro muito minha, que era assim, eu tinha amigas que só eu era amiga delas. Elas eram minhas colegas, ou colega de turma, né? E às vezes isso ficava meio claro quando todo mundo era chamado para uma festa e eu não, né? Então, porque eu não sou amiga. Eu considerava amiga porque para mim aquilo era ser amigo, né? Mas eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de manter essa conexão, de mandar mensagem, de estar atrás da pessoa, né? De se preocupar. Não que eu não me preocupe, mas de buscar sempre aquele contato, que é uma coisa que as pessoas têm uma necessidade de fazer, e que para mim, às vezes, não, por isso, não fluía, de repente, uma amizade. Né? Mas isso acontece. Às vezes eu pergunto, mas ele tem amigos? Daí a mãe fala, sim, ela tem um monte de amigos, mas elas vão na sua casa? Não, são amigas da escola, mas elas se encontram no fim de semana, elas, né, vão em festinha junto? Não, elas se veem na escola. E aí você pergunta, né, você tem amigos? Ela fala 10 nomes, mas são os colegas de turma, não são as amigas. A amizade é outra coisa. É óbvio que a gente desenvolve amizades, mas não é nisso que às vezes é um pouco diferente a socialização, né? Na adolescência anda de bando, né? Adolescente anda em bando. E aí, às vezes você não está inserido em nenhum bando da maneira que deveria, né? Ou que se esperaria que estivesse. E são coisas sutis, né? Então, sutis para quem está de fora, para quem está dentro nem tanto, às vezes tem essa percepção, às vezes tem até um sofrimento por isso mesmo, né? Eu lembro que eu atendi um rapazinho, nesse caso foi um menino, mas ele falou assim, poxa, toda vez que eu falo no grupo de WhatsApp e ninguém responde. Quando outra pessoa fala, todo mundo responde. Então, ele tinha essa nítida consciência, né, de que não tinha uma reciprocidade, de que ele estava tendo essa dificuldade. E isso acontece, a gente tem essa consciência, essa percepção. E aí fala, conversa, mas é essa falha. Então, quando busca, porque existe muito, uma das perguntas que falaram, né, mas por que diagnostica um monte de coisas antes? Porque a pessoa se baseia simplesmente no entrou no consultório, falou comigo, respondeu quando eu chamei. Conversa não é autista. E aí a gente tem uma dificuldade, então, né? Porque se você não está procurando, você não acha. Então, daí você vai dar 1000 outros diagnósticos, mas não o autismo, né? Exato. E quando tem tantos sinais, assim, né? Como você disse, às vezes a gente só vai enxergar essa pontinha do iceberg, mas esses são sinais de alerta. Então as pessoas sempre perguntam, né? Mas agora tudo é autismo? Será que o diagnóstico não está sendo banalizado? E realmente vai ter uma demanda maior, nem todos os diagnósticos vão ser, todas as hipóteses vão ser fechadas, né? Isso é natural. Mas a conscientização sempre é muito positiva e é a partir daí que a gente pode se aprofundar. Então, a gente costuma dizer também que não é que os homens sejam de Marte e as mulheres de Vênus, os critérios são os mesmos para todos, só que o DSM não descreve tantos exemplos assim. Então, aqueles critérios que estão descritos ali, né, no nosso manual diagnóstico, eles podem ser mais floridos do que, né, a teoria explica, do que os estudos mais antigos mostravam, porque os estudos antigos foram feitos com amostras masculinas. Agora que está começando a surgir estudos, né, com amostras equivalentes. Então, desde 2014, que a gente tem um número mais significativo de meninas, né, em estudos de neuroimagem, estudos observacionais. Então, isso é ótimo. E foi a partir daí que nós começamos a observar que as meninas, elas podem ter menos estereotipias, seja porque realmente não tem ou porque camuflam, né? Já percebem logo cedo que não devem fazer aquilo. Às vezes elas nos contam que vão para um lugar mais reservado, no quarto, por exemplo, ou vão ao banheiro para fazer os movimentos e que elas percebem que não podem fazer em todos os lugares, né? Elas tendem a ser mais sensíveis. Então, os estudos de neuroimagem mostram que tanto os meninos quanto as meninas, né, um grupo de autistas pode ter a amígdala aumentada. Então, quer dizer, uma estrutura, né, no cérebro que detecta sinais de ameaça. Só que
é uma correlação entre autismo e a amígdala aumentada. Então, tem essa tendência. Só que nos meninos, não, a manifestação clínica, ela não tende a surgir tão forte quanto nas meninas. Então, os estudos, né, mostram que a amígdala da menina pode ser mais sensível e detectar mais sinais de ameaça, então ela pode se sentir mais acuada, intimidada, os sintomas internalizantes são mais frequentes nas meninas, sintomas externalizantes mais frequentes nos meninos, né? Então, mau comportamento, meltdowns, crises, tudo isso a gente vai ver mais nos meninos. Não é que as meninas não possam ter, mas, em geral, vamos ver sinais de ansiedade, o choro silencioso, essa quietude, às vezes a ansiedade, né, que a gente vai, do que você falou, né? Vai ter o diagnóstico da ansiedade social, ansiedade de separação e outras questões, né? À medida que vai é, que eu ia falar envelhecendo, né? Mas à medida que os anos vão passando, são outros amadurecendo, os diagnósticos vão mudando, mas às vezes a pessoa não dá esse tempo para que esses outros sinais possam surgir, os outros exemplos, né, dos critérios possam se manifestar. Então, é o que você disse. A gente precisa ficar atento, não pensando em diagnosticar tudo, mas pensando em dar o melhor suporte possível a todas as crianças, a todas as pessoas que nos procuram. Sim. O que eu acho muito importante lembrar é que, assim, algumas alterações, né, alguns dos critérios que estão ali, eles podem não existir mais hoje, mas eles existiram lá atrás, né? Porque as pessoas pensam assim, senão quem faz terapia deixaria de ser autista, já que venceu algumas barreiras, né? Então, é natural que a gente, conforme vai vivenciando, né, e se desenvolvendo, que a gente comece realmente a modular alguns comportamentos e podendo até extinguir algumas coisas mesmo, né? Tanto que para a gente fazer o diagnóstico é importante, primeiro, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, que a gente tenha sintomas lá no início da infância. Então, não é nos últimos anos eu faço isso. Não, você fez alguma coisa, você teve algumas características a sua vida inteira. Então, às vezes, quando a gente pensa principalmente no diagnóstico do adulto, né? Então, assim, mas ela não tem. Mas espera aí, a gente não avalia aqui. Se eu vou fazer um diagnóstico de uma mulher que tenha algum traço de autismo, eu não vou levar em consideração uma foto atual somente, né? Não é somente hoje. Existem características que a gente começa a buscar desde lá de trás. E que hoje elas podem já não ser tão explícitas, mas que em algum momento elas se apresentaram de uma maneira mais explícita, mais característica, né? E isso também vai corroborar o diagnóstico, isso também vai ajudar. Então, quando as pessoas, né, mas não tem cara, não parece, às vezes porque estão olhando para o hoje, né? Se você pega uma mulher de 40 anos, eu tenho 47 anos, então eu já fiz muita coisa, já modifiquei muita coisa, já aprendi muita coisa, já não tenho, né, aquela impulsividade de uma adolescente ou de uma criança. Então, óbvio que algumas características não serão tão explícitas e tão fáceis de ser identificadas a olhos nus. Mas quando a gente busca lá atrás, a gente acaba encontrando. E para a gente fechar os critérios, a gente precisa fazer essa retrospectiva também. E eu acho que é aí que a gente tem muita dificuldade diagnóstica. É aí que a gente vê, porque eu vejo assim, você vai num psiquiatra porque você está sentindo alguma coisa. E aí você fala, eu estou triste hoje, e ele se prende nisso. Ele não pergunta como foi a tua vida, né? Ou você teve algum trauma, ou alguma coisa, porque pode ser por vários motivos, né? E se eu faço essa retrospectiva, de repente eu posso esbarrar com outras coisas. É que eu como pediatra, eu não consigo fazer nada sem buscar ali aquele desenvolvimento inicial. Eu sempre pergunto, né? E aí, mas como é que foi sua infância? Como é que você mamou peito, não mamou? E como é que a sua mãe era? Sua mãe era carinhosa, não era? Porque aí você consegue buscar outras coisas, né? Se eu pegar somente agora, a pessoa, não, é porque depois que eu divorciei, aconteceu isso, eu vou falar, pô, você tá com depressão? Você tá com alguma coisa? Mas aí, antes desse divórcio, e aí? E aí você esquece de fazer essa retrospectiva e você perde elementos mesmo, né? Então, o que é mais comum quando a gente vê nas mulheres adultas é que elas já cheguem trazendo essa possibilidade. Porque nenhum profissional perguntou para ela sobre todas as possibilidades, né? Assim, trabalha-se muito assim, eu acho que eu estou com depressão. Por quê? O que você está sentindo? Porque eu estou muito triste.
você está com depressão. Pronto, e morreu o assunto. Então, às vezes eu vejo, né, e assim, foi o que aconteceu comigo, né, quando eu te achei no YouTube e comecei a maratonar, né, no Ligiaflix ali, e fiquei, e mas essa mulher me conhece, quem andou falando de mim para ela, né? E Minha essa bola coisa de cristal. exatamente, mas aí eu consegui chegar com os elementos, mas que nunca ninguém tinha perguntado nada disso para mim. E eu já tive vários diagnósticos antes, eu já tive outras passagens ali, né, pelo psiquiatra, por outras coisas, mas nunca foi perguntado, sempre foi tipo, é porque você está muito triste, mas é porque eu saio do trabalho muito cansada, né, e não tenho vontade de fazer nada, eu quero ficar deitada, e eu quero descansar, eu quero ficar sozinha ali, você está com depressão, não, mas eu não estou triste, só estou cansada, né, então, daí mano, isso aí é porque minha bateria social acaba. Isso é porque muita alteração sensorial. Eu falei, gente, né? É claro, eu tinha diagnóstico do meu filho e tudo, mas se eu não levo esses elementos, talvez, mais uma vez, você receber algum outro diagnóstico, né? Então, eu acho que essa retrospectiva, que a gente na pediatria faz muito, é que falta os outros médicos começarem a fazer. Pois é, o que você disse, se continua sem saber, se continua sem nomear, é mais um remédio e, né, todos os sintomas que a gente sabe que vem, e aí outro remédio para aplacar aqueles sintomas, né, dos efeitos colaterais, e a polifarmácia é muito frequente em mulheres autistas. Então, que bom que nós tenhamos. Nem para parar de comer, né? Pois é, aquela história que é clássica, mas mesmo assim difícil, um padrão difícil de quebrar, né? Tanto que você é médica e mesmo assim, né, no seu meio, imagino que você seja muito bem atendida e mesmo assim teve um diagnóstico tardio. Mas que bom que você tenha se conhecido melhor, né, recebido o diagnóstico e esteja com a gente. Muito obrigada pelo suporte, excelente, né, ter uma médica que consiga fazer esse rastreio, que tenha o cuidado, a paciência, o tempo para, né, fazer essa investigação com carinho, com respeito, é o que as pessoas mais precisam, doutora Adriana. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Assim, é um olhar diferenciado que a gente precisa ter, um olhar mais de acolhimento mesmo, às vezes de ouvir. Né? Eu às vezes vejo, sabe, às vezes a pessoa tenta até. Isso eu vejo até, inclusive, com crianças, sabe? A mãe vem e. Mas agora para que ela quer um laudo? Esses dias eu estava num grupo e aí colocaram assim: a pessoa está forçando por um laudo. Eu falei, mas qual benefício você acha que ela vai ter com um laudo? Por que ela ia querer um laudo assim na marra, né? Ela está pedindo socorro. Se você não concorda com o diagnóstico, pelo menos para e explora um pouco mais. Mas a pessoa não vai estar forçando um diagnóstico a troco de nada. E, pelo menos isso para mim, eu imagino que não. Ela está querendo fechar alguma coisa ali, ela está querendo preencher alguma lacuna e ela não está sabendo como. Se você não concorda, perfeito. Então, busque outra coisa junto com ela, mas não menospreza o que ela está te trazendo de sintoma, a dor que ela está te trazendo, né? Porque provavelmente ela já está cansada de andar atrás de alguma coisa, ela precisa fechar esse capítulo, né? Ou iniciar, talvez, esse capítulo. Exatamente. Então, a gente tem que ter esse olhar e pensar um pouquinho nisso, né? Exato. Perdão. Mas sim, existem casos de simulação e eles estão previstos também nos manuais. Então, os profissionais não são ingênuos quando as pessoas perguntam, não, agora tudo é autismo, você vai colher todas as demandas, é como você disse. A gente tem recursos para avaliar, por exemplo, se a camuflagem é real, se os traços descritos são reais, né? Então os profissionais têm recursos, geralmente o diagnóstico, se for feito, vai ser realizado por uma equipe multidisciplinar, tem o apoio, né, de vários olhares, várias perspectivas, então não podemos parar a nossa conscientização, as nossas conversas por isso, né? Pelo receio de aumentar o diagnóstico, porque na verdade a gente sabe que mesmo com tantas conversas, com tantos estudos mais novos, ainda há subnotificação. E é como você disse, na clínica, a média, né, a porcentagem de meninos, né, a proporção é de cerca de 15%. Agora, quando pega o rastreio na população em geral, essa média cai principalmente quando a amostra é de adultos. Então, a proporção vai para 30%, né? 30% de mulheres contra 70% de homens.
Então, onde estavam essas meninas ao longo da vida, essas meninas autistas? Então, elas não surgiram, mas sim, os momentos de transição, inclusive a pandemia, podem ter sido o estupim para que os sintomas tenham sido agravados. Então, como você falou, na infância já tem Agravados, muito aprendizado, não reconhecidos, né? Porque às vezes a reconhecidos, por pessoa que nunca não? ficou tadinha, e aí de repente ela viu, gente, é assim que eu sou feliz. Era isso que estava me Pois é, faltando, né? Então, tipo, agora era isso que faltava na minha vida, né? E eu exato. acho assim, pensando na estatística, eu estava, né, estudando esses dias e estava vendo, né? Quando a gente fala da proporção, quando a gente tem isso, provavelmente por conta essas estratégias mesmo de mascaramento e tudo mais, né, de camuflagem, mas quando eu tenho deficiência intelectual, isso cai 2 meninos para uma menina, né? Porque essa é muito mais fácil de eu diagnosticar, né? E quando eu não tenho, quando eu penso num nível de suporte menor, aí eu tenho essa discrepância entre os resultados. O que para mim, e essa é só a minha opinião, mostra que realmente a gente está perdendo menina, né? Como você disse, está passando abaixo do nosso radar aí, está passando fora. Porque não tem porque a gente tem essa discrepância. Se você consegue, quando você tem um nível de suporte, ter um diagnóstico mais fácil, você tem isso quase que se igualando, né? E quando você tem um nível menor, provavelmente é porque no nível menor as meninas, por essa capacidade de mascarar e de camuflar um pouco mais, acaba não sendo percebida mesmo. E até para a própria família e para todo mundo é muito difícil perceber, né? Assim, é mais fácil dizer, ah, é só porque ela é geniosa, é porque ela é fresca, é porque ela é enjoada, né? Porque são coisas que, para a menina, é, meio que, é porque é mimada. Aí ela é assim porque ela é mimada, porque vocês trataram ela assim, né? Então, eu lembro que, acho que você também passava mal, né? Eu lembro que eu passava muito mal. Eu não podia ir na feira e eu começava a querer desmaiar, porque era muita coisa ali, e a gente ia no Play Center, né? Você vê como eu sou velha, eu sou da época do Play Center, mas ia no Play Center, era 2 horas de fila. Meus irmãos iam no brinquedo, eu não, porque eu começava a querer desmaiar. Então, assim, mas aquela é fresca, né? É fresca. Nossa, qualquer coisa desmaia, qualquer coisa passa mal, qualquer coisa quer vomitar. Né? Mas é porque é menina é assim, né? Então, essas coisas elas estão vistas de outra maneira. Se fosse um menino, né, provavelmente alguém ia falar, nossa, ele deve ter algum problema cardíaco, alguma coisa, por isso que o menino Uhum. desmaia tanto, né? Mas menina é fresca. E isso acaba propagando muito, né? Vai perpetuando. Pois é, e tanto que essa negligência, as características, o sofrimento da menina não é exclusivo no caso do autismo, né? Então, tem esses estudos estatísticos mostrando que qualquer dificuldade é mais difícil de ser percebida, né, nas meninas quando elas não se queixam ou quando, né, tem esses sintomas que a sociedade percebe como femininos. Então, desmaiar é super normal para mulheres, tá bom? A gente não pode aceitar isso. Porque deve estar Ah, naqueles dias, porque, né, assim, essa questão, né, e aí é uma coisa até muito sexista mesmo, de diminuir mesmo o sofrimento, é porque mulher é chorona, é porque mulher é assim, né, e aí é uma característica dela, isso vai sendo empurrado para frente, né, quando às vezes está precisando de ajuda mesmo, se fosse ajudado pontualmente, talvez diminuísse, né? Isso não fosse tão adiante.